Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Cláudio Amorim, eu sou pneumologista pediátrico e hoje quero discutir com você o caso de ventração diafragmática após uma pneumonia. Mas antes disso, convido você a me seguir nas outras redes sociais, onde eu também abordo o tema do raio-x de tórax. Eu tenho certeza que para você que trabalha com criança vai ser bastante. Caso você goste, mande esse perfil também para os teus outros amigos e também possam gostar, se interessar e aprender também o assunto. Esse caso, então, é um caso de uma criança e ela teve um episódio inicial, então, pneumonia, e esse raio-x foi feito após o episódio agudo da pneumonia, após a pneumonia ter sido já entendida como tratada. Não tenho raio-x anterior para te mostrar, apenas que ele realmente apresentava uma imagem de lobo inferior, então a gente acaba tendo só esse raio-x aqui para analisar. Olha só, olha que interessante esse raio-x aqui. Quando a gente observa, comparando aqui o normal com o alterado, com a marcação, aliás, observa que a gente tem uma linha bem marcada aqui do diafragma. E observa ainda que esse diafragma, por ele estar bem marcado, acaba afastando a hipótese de hérnia diafragmática. Por quê? Lembra que a hérnia diafragmática é quando você tem a perda da integridade desse músculo e você permite que o conteúdo abdominal ascenda para o tórax. Então, esse músculo ele acaba dando espaço para que isso aconteça. Nesse caso, não. Nesse caso, você tem uma integridade diafragmática preservada. Então, isso já acaba deixando a gente com uma possibilidade menor de ser uma hérnia. Quando a gente vê uma alteração como essa, por exemplo, observa ainda que a gente tem aqui, ó, justamente o conteúdo do estômago e o intestino abaixo dessa cúpula diafragmática esquerda, que então realmente faz a gente a entender como uma integridade preservada desse diafragma. E aí que assim, essa integridade preservada do diafragma leva a gente para outro caminho, leva a gente a pensar, primeiro, que pode ser uma eventuração diafragmática, que nada mais é do que uma mobilidade reduzida desse diafragma que ascende, ou uma paralisia diafragmática, que é um diafragma que praticamente não se mexe ou não tem nada de mobilidade. Essas situações acontecem basicamente por dois motivos. Primeiro motivo pode ser por um problema realmente muscular, ou segundo, por um problema da inervação desse músculo diafragma que é feito pelo nervo frênico. No paciente com pneumonia, pode acontecer realmente a eventração ou até a paralisia diafragmática quando a gente tem um acometimento dos lobos inferiores, porque o nervo frênico passa bem justo ao coração, encosta, o lobo inferior chega a encostar nele e a língula também pode encostar um pouquinho. Então, quando você tem um processo inflamatório desses lobos e eles encostam aqui no nervo frênico, você pode fazer uma neuropatia infecciosa. A maior parte das vezes ela é transitória. Conforme vai passando o processo inflamatório, ele vai se resolvendo, esse nervo depois volta a ter a sua função preservada. E como que você diagnostica isso? Esse diagnóstico acaba sendo feito pelo ultrassom, é uma possibilidade, que daí você consegue ver se há ou não mobilidade desse músculo. Outra forma também é a fluoroscopia, que você coloca radiação daí no paciente, ele também ajuda, você identifica essa mobilidade, mas você tem essa questão de expor a criança a uma radiação. Caso em que você ainda tenha dúvidas sobre a integridade do diafragma, outro exame que pode ajudar também é a ressonância. Mas na maior parte das vezes você fazer ultrassom ou a fluoroscopia já acabam sendo suficientes para você identificar como sendo uma eventração ou uma paralisia. E aí você vai pensar como então essa criança pode se apresentar clinicamente em relação a isso. Você pode ter um paciente com poucos sintomas, paciente assintomático, você vai apenas fazer o manejo fisioterápico desse paciente e aguardar que realmente esse processo inflamatório diminua. Agora, se esse paciente já começa a apresentar sintomas de doença do refluxo, porque olha só o que acontece. Repara que esse paciente aqui, ó, tá com todo o estômago aqui em cima. No que esse estômago está aqui em cima, o esfíncter esofagiano inferior também está na sua conformação anatômica totalmente diferente. Isso favorece que esse paciente tenha um processo de aspiração. O paciente vai ficando fazendo refluxo, vai fazendo vômito, ele pode então ficar sintomático nesse ponto, até mesmo fazer uma pneumonia aspirativa. Nesse caso, o tratamento cirúrgico ele acaba sendo mais importante. Esse é um caso que é um pouco diferente do que eu acredito que você esteja habituado a ver, é uma complicação pós-infecciosa, pode acontecer,
como eu comentei, boa parte dela se recupera depois de um período que esse processo inflamatório se resolve, mas é importante você ter esse problema, essa complicação na tua linha de tiro, porque caso aconteça, sabe como proceder. Eu espero que você tenha gostado. Caso você ainda não acompanhe minhas outras redes sociais, faça aqui novamente o convite e oriento também, peço que você envie esse perfil para outros colegas teus que também possam se interessar pelo assunto. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, eu respondo para você. Manda esse vídeo para os teus colegas e eu agradeço muito a tua atenção por você ter ficado comigo até aqui. Grande abraço e até a próxima.